boa noite a todos. Aqui, professor Marcelo Meira, da Escola Protec. Eu sou profissional da área de logística. Tenho apenas 30 anos que eu trabalho nessa área. Tenho uma experiência em vários setores, indústria, comércio, prestação de serviços. Então, entendo um pouco de todo o processo logístico, certo? E nós vamos estar falando hoje sobre o planejamento e controle da produção integrado à logística, certo? Mas para que a gente começar a falar sobre planejamento e controle de produção, que é o PCP, a gente precisa falar um pouquinho sobre os setores que são mais importantes nessa questão do planejamento e controle de produção. Como vocês estão vendo aí, o setor de vendas, a produção e o setor de compras, certo? Esses três setores são importantíssimos. Agora eu faço uma pergunta para vocês aí. Bruno, Matheus e Erasmo. Tá? Qual a importância do setor de vendas dentro de uma empresa? Alguém poderia ter uma... Boa noite, Vânia. Tudo bem? Professor Marcelo? Alguém tem alguma ideia de qual é a importância do setor de vendas, a área comercial, dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Boa noite. Boa. Vou repetir a pergunta. Algum de vocês tem alguma ideia de qual é a importância do setor comercial, do setor de vendas, numa estrutura organizacional, em uma empresa? Qual a importância do setor de vendas? Vamos, gente? Ninguém tem uma ideia do que... Qual a importância de vendas na empresa? A empresa produz o que ela quiser? Sim ou não? Tipo assim, o setor de vendas passar por um processo, ele tem um processo para ele passar. Então, ele passa pela garantia. O PCP é onde é o controle, é onde que determina a quantidade de produto que vai ser feita, a quantidade de produto que vai ser exportado. Eu tô perguntando apenas da área comercial, apenas o setor de vendas. Qual a importância do setor de vendas dentro da empresa? Não. Bem, vamos lá. O setor de vendas, ele tem que entender as necessidades do cliente, certo? Para que ele possa orientar e direcionar o setor produtivo e o planejamento, o que ele tem que produzir. Se não houver esse direcionamento do setor de vendas, o setor de compras fica perdido. Vamos lá, continuando. Então, duas situações primordiais para o setor de vendas. Tá?
a previsão de vendas e a demanda. Deixa eu mandar a mensagem. Previsão de demanda, gente. A previsão de demanda é uma coisa aonde você, mediante a estatística de momentos passados, certo? Você tem o direcionamento de o que produzir. Então, é mais ou menos uma condição de que eu sei o que eu fiz no ano passado, na mesma época, então nesse ano, nessa época, o que mais vendeu foi tal produto, tal produto, tal produto. Produto A, B ou C. Então, mediante esta previsão foi uma realização do ano passado, eu projeto isso para esse ano. Eu vou dar aquela margem do que realmente foi a produção do ano passado e, vamos dizer assim, vou jogar mais 15% em cima e vou aumentar um pouco mais a produção. Tá? Então, a previsão é isso. E demanda na verdade, aquilo que já está vendido. O que eu vendi, o que está o cliente só esperando para entregar. Então, são as duas situações aos quais o setor de vendas tem uma extrema importância com a empresa. Ele indicar mediante, ano passado vendeu isso, isso e isso. Então, é interessante que vocês produzam isso, isso e isso, porque agora vai chegar uma primavera, então tem algum produto que tem a ver com a primavera, né? Tem algum produto que tem a ver com a criança, que é outubro, 12 de outubro é Dia das Crianças, então nós estamos já no meado de setembro, final de setembro, né? Então já está chegando o final do ano, então o que mais que nós produzimos que vende no final do ano? Então essas projeções que a empresa coloca na sua previsão para que possa se fazer o planejamento, certo? Então, o setor de vendas tem extrema importância na organização. Extrema, viu, Erasmo? Extrema importância o setor de vendas tem. Para que vocês entendam, se não tiver o setor de vendas, a empresa é um cachorro que caiu de mudança. Ele não sabe para que lado ele vai. Eu não sei o que produzir. Eu vou produzir a coisa errada e quando a empresa precisar, o que ela quer para vender não tem e produzir aquilo que talvez vá vender ou talvez nem venda em calha e tenha que fazer uma venda pelo preço de custo de fabricação para não ter um prejuízo enorme antes que o produto estrague nas prateleiras e nem venda. Tá? Alguém aí trabalha na área de vendas? Ou já trabalhou na área de vendas? Erasmo? Não, eu não. Não trabalhou, Vânia? Na área de vendas? Não. Bruno? Não, ainda não. Não trabalhei também não. Não trabalhou não, Bruno? Erasmo, conseguiu ligar o fone? Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Erasmo? Tá conseguindo me ouvir? Tá ouvindo? Beleza, beleza, beleza. Já trabalhou na área de vendas ou não? Não. Mateuzinho, já trabalhou na área de vendas? Não, nunca trabalhei, não. Nunca trabalhou na área de vendas? Pois é, gente.
Mas trabalhar na área de vendas em um comércio é uma coisa. Trabalhar na área de vendas na indústria é outra coisa. Ah, tudo é vendas? Tudo é vendas. Mas na indústria, o que você vende ainda tem que ser produzido. Você está vendendo capacidade. Você está vendendo capacidade. Por quê? Se você vende uma quantidade X de produtos, você está vendendo 15 dias de produção intermitente de uma linha de produção. E você está garantindo que eu entregue esse produto daqui a 30 dias. Tá? Então, você garante para o teu cliente que em 30 dias o produto está pronto e que você vai entregar. Você está vendendo capacidade. Por quê? Depois que você fechou esse negócio, você vai para o setor. Vai passar isso para o setor de planejamento e de produção. Ó, você tem que começar a produção agora, porque meu cliente daqui a 30 dias ele vai receber a mercadoria. Ele quer a mercadoria, ele precisa da mercadoria daqui a 30 dias. Só que não é uma padaria que você pode pedir e recebe na hora. Tem outros fatores que são extremamente fundamentais. Vendas tem que, primeiro, antes dele firmar esse data de entrega com o seu cliente, ele precisa perguntar para o setor de produção, ele tem que pedir orientação se ele pode fechar esse negócio ou não. Porque ele está vendendo capacidade. Então, ele precisa saber se a empresa tem essa capacidade para atender. E mesmo assim, além da capacidade, eu dependo... Agora eu vou descer um pouquinho aqui a flâmula aqui, ó. Eu tenho ali, ó, que papel da produção, transformação depende de vendas e compras. Eu dependo de compras, eu dependo de ter a matéria-prima para poder produzir, para poder ter pronto, para poder entregar. E se eu não tiver a matéria-prima, eu necessito, primeiro, ligar para os meus fornecedores para solicitar a compra e saber se eles têm pronta entrega ou eles ainda também vão ter que produzir aquilo que eu preciso. Então, são engrenagens. Uma está amarrada à outra. O negócio é intrínseco. Não posso, como vendedor numa indústria, chegar para o meu cliente e dizer, tal dia eu entrego. Ele tem que, antes dele confirmar a entrega, ele tem que perguntar para a produção, perguntar para o planejamento, perguntar para compras se é possível entregar esse produto daqui a 30 dias. Porque se daqui a 30 dias vai estar chegando a matéria-prima para iniciar a produção, e isso é possível de acontecer, porque se o meu fornecedor não tiver a matéria-prima, ele também estiver esperando as suas matérias-primas para montar a minha matéria-prima. E se nesse tumulto todo aí dele esperar, tem alguma matéria-prima que vem de fora, é importada, depende de tramitação de importação, então o setor de vendas ele tem uma extrema importância. Ele é importante porque ele está vendendo o produto da empresa, mas ele está vendendo capacidade. E se a empresa não tiver capacidade para gerir conforme o tempo que vendas vendeu, a empresa cai na descredibilidade. Descrédito, falta de confiança.
falta de compromisso. Como é que me promete para 30 dias e com 30 dias nem começou a produção e são 15 dias que você vai levar produzindo? Então, o setor de vendas ele é importantíssimo, mas ele não está só. Por isso que é uma ligação, vendas, produção, compras. Engloba Vendas muita coisa, né? é muita coisa, Vânia, é muita Engloba coisa. muita coisa. Tem a matéria-prima, a produção, se não tiver quantitativo de pessoas suficiente também, né? A rotatividade da empresa, que às vezes roda 24 horas, outras não. Então, tudo acho que envolve, né? Envolve aí no setor de... São vários fatores, Vânia, você está certíssima. São vários fatores. Antes de confirmar a venda, tem que saber se tem matéria-prima para atender toda essa produção. Se não tem matéria-prima, quanto tempo vai levar a matéria-prima para chegar, para iniciar a produção? Por isso que existe um documento e um procedimento na logística chamado PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Baseado nisso, eu tenho ali os fatores que são capacidade de máquina para produzir. Eu preciso saber todas as máquinas, qual é a capacidade. As máquinas estão 100% produzindo. Uma injetora, por exemplo, ela produz um ciclo, uma determinada peça num ciclo de 45 segundos. Ela está perfeita, mas ela está com um problema no molde e ela está injetando uma peça a cada 65 a 70 segundos. Quer dizer, os 45 ele ganhou mais 55, 30 segundos no ciclo de produção de uma peça. Então, praticamente dobrou o tempo de produção. Então, ela não tem uma capacidade de produzir da mesma forma que estava. Então, isso é uma máquina. Imagine 200, 300 máquinas injetoras, prensas, todas as máquinas de uma metalurgia, por exemplo, do setor metalúrgico, prensas, dobradeiras, guilhotinas. Depois de tudo isso, ainda tem as montagens de subconjuntos, né? Se tem todos os componentes, tudo certinho, pessoal treinado para fazer isso, qual é a cronoanálise, aí vem um termo, a tomada de tempo, em quanto tempo uma pessoa monta um subconjunto. Aí depois que eu tenho todas as peças, tudo pronto para iniciar a produção, a minha produção absorve todas essas peças que foram produzidas para mim em quanto tempo? Tem produção que eu preciso trabalhar 3 dias e a produção consome esses 3 dias em apenas um turno. Então eu tenho que começar muito antes a produção das peças, porque imagine, como eu estava comentando com vocês, são 15 dias de produção. E se um determinado setor, o que ela faz em 3 dias, a linha absorve num dia, quantos dias antes eu vou ter que começar a produção de peças para que rode esses 15 dias sem interrupção, sem ruptura? Então, se são 15 dias, eu tenho que começar 30 dias antes a produzir a peça, porque serão 45 dias. Então, 30 dias antes eu tenho que começar a produção de peças, ou, como a Vânia falou, trabalhar 24 horas, trabalhar sábado, trabalhar domingo, fazer um buffer, que é um pulmão de peças, para que daí eu tenha peça suficiente para atender a produção que consome muito rápido aquilo que eu produzi. Então, todas essas informações precisam estar sendo bem estudadas. Por isso que existe um setor chamado PCP, Planejamento e Controle de Produção, que ele tem qual é a capacidade de linha, qual é a quantidade de pessoas que produzem a quantidade X de peças para atender um pedido em 15 dias. Por exemplo, esse pedido para entregar em 15 dias é de 12 mil peças, certo? São 12 mil peças. E minha linha produz 800 peças por dia.
com 12 pessoas trabalhando. Então, 12 pessoas trabalhando na minha linha de produção, eu faço 800 peças dia. Em 10 dias úteis, eu vou ter 8.000 peças. Em 15 dias úteis, eu vou ter 12.000 peças. Em 15 dias úteis. Se eu sou uma empresa que eu trabalho de segunda a sexta, são 2 semanas. 2 semanas, aliás, 3 semanas. Porque de segunda a sexta são 5 dias. Então, serão 3 semanas para eu ter as 12.000 peças. São 800 por dia. Digamos que um turno de produção faz 400, outro turno de produção faz mais 400. Ah, e se rodar um terceiro turno? Para antecipar e entregar isso antes. Se eu tiver um terceiro turno, ao invés de 800, eu vou produzir 1.200 por dia. Em 10 dias, eu vou ter a produção. Só que tem um pequeno detalhe. Para eu abrir o terceiro turno, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que treinar pessoas. Eu não tenho tempo hábil para treinar, eu preciso de pessoas habilitadas. Então, esquece o terceiro turno. O que eu faço? Eu me obrigo a fazer com que todos os colaboradores trabalhem no sábado. Aí eu vou abrir trabalho no sábado. Com isso, eu vou estar trabalhando 6 dias, certo? 6 dias na semana, ou seja, eu vou ter mais 800 peças na semana. Só que eu vou ter 800 peças no sábado, 800 peças no outro sábado. São apenas 1.600. Para 4.000 falta muito. Porque eu tenho que entregar em 15 dias as 12.000 peças. E eu estou entregando 8.000 com mais 1.600, eu tenho 9.600. Ainda estão faltando 2.400 peças para as 12.000. É complicado essa gestão de administração de produção. Aí tá. Além de eles trabalharem no sábado, eu vou ter que, como pela lei, eu só posso colocar os funcionários para trabalharem mais 2 horas por dia. Só que tem uma coisa, eu tenho o primeiro turno e tenho o segundo turno. Primeiro turno, digamos que ele entre às 8 horas da manhã e sai às 4 horas da tarde. O segundo turno entra às 4 horas da tarde e sai meia-noite. Aí que tá, eu tenho que colocar 2 horas a mais para cada turma. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Como é que eu vou fazer esses horários? Eu tenho que colocar 2 horas a mais, mas se uma turma sai às 4, a outra entra às 4, como é que eu vou aumentar 2 horas extras para cada turma? Diga lá, quem pode me dar uma dica, uma sugestão? Erasmo, Bruno, Matheus, Vânia. No caso, professor, é o seguinte, a primeira turma, tipo assim, a primeira turma entra 2 horas e sai 1 hora da tarde, e a outra turma entra 3 horas, sai 10 horas da tarde, e a outra turma entra... Não, dá não. Os horários, uma turma entra às 8 e sai às 16. Outra turma entra às 16 e sai meia-noite. O que você faria, PCP? Você é o planejador. Diga lá. Professor, estou voando em muitas coisas ainda aí, viu? Estou voando aqui. É meu primeiro dia de aula aqui. Eu queria até que o senhor me passasse seu zap para a gente conversar, ver como é que vai ficar. Que eu não sei se aqui é a primeira aula ou se é a 10ª. Eu estou voando aqui ainda. Já foram algumas aulas, né? Já foram algumas aulas. Mas se vocês entenderem, se você entender a administração da produção, cara, você já tem 80% do seu conhecimento e de todo o resto do processo. Vou responder para vocês.
Meus 2 turnos. Primeiro começa às 8 horas da manhã e sai às 16 horas. O segundo turno entra às 16 horas e sai meia-noite. O que eu faço? Eu boto o primeiro turno para entrar às 6 horas da manhã. E das 6 às 8 eles estão em hora extra. E o meu segundo turno, que sairia à meia-noite, na verdade ele vai trabalhar das 0 hora até as 2 horas da manhã, fazendo 2 horas. Ou seja, eu vou ter as 4 horas a mais de produção. Se a linha trabalha das 8 às 16, ela trabalha 7 horas, porque 1 hora de almoço, tá? Então, dividindo essas 400 peças, tá? Vou usar aqui minha calculadora aqui para fazer o cálculo de qual a quantidade de peças hora, tá? Vamos lá. Eu produzo 400 peças em 7 horas. 400 peças em 7 horas. Então, divido 400 por 7. Por hora, eu produzo 57 peças, tá? 57 peças por hora. Eu vou trabalhar 4 horas por dia. Então, eu vou produzir, nessas horas extras, 228 peças. Então, eu vou ter 228 peças por dia a mais do que as 800. Vou multiplicar agora por 5. Então, eu vou ter 1.140 peças produzidas em 2 horas extras de cada turno, de segunda a sexta. No sábado, o pessoal vai trabalhar normal, sem a hora extra. Vai trabalhar só as 800. Então, aqui eu vou ter 1.940 peças produzidas numa semana. 1.940 peças vezes 2 vai dar 3.880 peças. Praticamente eu tenho as 12.000, porque produzindo 800 peças vezes 10, são 2 semanas, eu tenho 8.000. Mais as 3.880, eu tenho 11.880. 11.880. Para 12.000, faltam 120 peças. O que eu posso fazer no segundo sábado? Tá? Eu pego o pessoal que está trabalhando no segundo turno, dou uma garapa a mais para o pessoal, certo? Que são 57 peças. 57 vezes 3, 170. Vão precisar trabalhar umas 2 horas e... 2 horas de maquirera, 2 horas das 114 peças. Para fechar as 120, o pessoal vai trabalhar aí umas 2 horas e 20. E se fizer uma produção cadenciada um pouco mais, e eu vou fechar as 12.000. Em 2 semanas. Então, eu vou conseguir atender o setor de vendas, mas com muito sacrifício e gastando caneta ou gastando tempo, planejando, programando e fazendo com que o pessoal trabalhe em hora extra. Estou forçando a minha capacidade. Quem é que está no Erasmo? Professor, vou precisar sair. Mas por que, Erasmo? Sai não, menino. Se precisar sair, fazer o quê? Depois você assiste a aula que ela vai estar gravada.
certo? Entenderam, pessoal, que não, a importância do setor de vendas num processo produtivo, numa indústria? Vocês sabiam que era desse jeito? Eu não tenho noção, mas eu tinha um pouco de conhecimento, mas não desse jeito. Fala um pouquinho mais alto aí que eu não estou conseguindo ouvir. Tá baixinho? Eu tinha um pouco de conhecimento, mas não desse jeito. Quem está falando? É o Bruno. Ah, Bruno. Beleza. Pois é, a banda, ela toca e tem que estar afinada. Todos os instrumentos têm que estar afinados, porque senão é problema. Se um setor exigir demais da minha capacidade, eu até posso atender, como eu mostrei para vocês, negociar, fazer hora extra nos dias da semana, fazer uma hora extra no sábado. E mostrei para vocês que dá para entregar em 2 semanas o que eu entregaria em 3 semanas. Mas eu estou forçando a minha capacidade produtiva. E muitas vezes isso não é bom. Muitas vezes isso não é bom. Porque eu estou desgastando as minhas engrenagens. Me explica uma coisa. Se a capacidade do funcionário tem a meta de bater uns 15 mil, por exemplo, aí o funcionário não está naquele time porque já está cansado do pique, do ritmo do trabalho já. Aí, como é que faz para incentivar o funcionário a querer bater meta de um jeito que não cansa muito? Pode repetir a pergunta, Bruno? Vou te abrir o fone. Tô falando assim, se o funcionário, tipo assim, não quiser bater meta porque tá cansado do ritmo do trabalho, não quer fazer hora extra porque tá cansado, não tá passando o final de semana em casa com a família, aí ele pega, a meta da empresa tem que bater 15 mil, dependendo do setor da meta. Por exemplo, dá um kit de bacon. Aí tem que bater a meta de 15 mil bacon durante um mês. Aí está cansado porque eles não querem trabalhar todo sábado porque está cansado, quer passar a semana com a família. Aí como é que faz para incentivar os funcionários a querer bater essa meta? Olha, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Como que eu vou estimular os funcionários a trabalharem, sendo que ele está cansado, sendo que ele quer curtir a família, ele não quer trabalhar? Existem 2 formas de você incentivar o funcionário. Né? Primeiro lugar, chamando ele para uma conversa e dizendo que nesse momento a empresa está precisando dele e que ele é extremamente importante para a empresa. A empresa está precisando dele. E a empresa será muito grata se ele puder colaborar. Entendeu? Você vai estar pegando esse funcionário e enxertando que ele é importante para a empresa. A empresa está precisando de mim. E assim conversar com todos os funcionários que estiverem na mesma condição de desânimo, de sentir-se cansado e tudo mais. Então, essa é uma opção. A segunda opção é você... como é que eu vou dizer? Usar de artifícios. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Eu fui gerente de produção no fim de carreira de uma empresa que estava falida, fechando as portas, sem condições até de pagar os salários dos funcionários. Eu já havia trabalhado na empresa, daí eles me chamaram de volta, porque o gerente já tinha saído e me chamaram de volta.
E os funcionários tinham que trabalhar e fazer hora extra para entregar o material para o cliente pagar, para que pudesse pagar o salário deles. E tinha que fazer hora extra. E eles já sabiam que estavam sendo demitidos e já tinham assinado a rescisão de trabalho deles, a rescisão de contrato de trabalho deles, zerada. Eles não sabiam quando iriam receber a rescisão. E eu tinha que fazer eles ainda trabalharem em extra. O que eu fiz? Para quem é aqui de Camaçari, lembra? Os funcionários tinham direito a R$5 para lanche. E na época, aqui na região, num bairro aqui, tinha uma lanchonete chamada Gaúcho Burger. Era o Tchê Burger. Era um hambúrguer do tamanho de um prato. O bicho era um monstro. Vinha de tudo no hambúrguer. Quem queria cachorro-quente também. Era um cachorro-quente de 30 centímetros, um monstro. Tudo por R$5. E quem quisesse jantar, tinha uma quentinha numa churrascaria aqui chamada Alonso também. Top, show de bola. Funcionários da empresa eram da linha só mulheres. Aí eu conversei com todas elas concordaram em ficar. Aí fiz a listinha de quem queria lanche, quem queria hambúrguer, quem queria cachorro-quente, quem ia querer a quentinha. E mandei o motorista fazer as coletas, pegar o lanche do pessoal. Pegou 4 litros de refrigerante, né? 4 litros de coca. E o pessoal parou. Quando o pessoal que pediu sanduíche viu o tamanho do sanduíche, as meninas, foi até bonito de ver a atitude delas. Elas comeram 1/4 do sanduíche e guardaram o resto. O pessoal da quentinha comeu a quentinha. Mas olharam para o hambúrguer e disse: eu devia ter pedido esse hambúrguer, não devia ter pedido a quentinha. Beleza. Terminaram o lanche, voltaram para o trabalho. As meninas foram para casa. No dia seguinte, pessoal, as meninas chegando para começar a trabalhar, as que levaram o lanche para casa, para os filhos, elas chegaram e já chegaram dizendo: seu Marcelo, se precisar ficar hoje, eu fico, viu? Não se preocupe. E as outras que comeram a marmita, né, a quentinha, chegaram e disseram também: eu vou ficar também, mas eu vou querer esse hambúrguer, não vou querer quentinha mais. Então, é uma troca. Elas estavam sem saber quando iam receber a rescisão, sem saber quando iam receber salário, mas eles levaram algo que para os filhos em casa foi um sorriso de orelha a orelha. Agradou as crianças. Apenas uma situação. Então, tem que conquistar. Tem um ditado do filme Tropa de Elite, que eu não sei quem assistiu, acho que todos assistiram, que o soldado foi pedir as férias e o sargento abriu a gavetinha, olhou para ele e disse: quem quer rir tem que fazer rir. Se eu quero rir, quero que a produção saia, eu tenho que fazer meus colaboradores rirem, se satisfazerem. E se satisfizeram. E com toda a dificuldade conseguiram fazer, e eu conseguindo proporcionar o lanche agradável para eles e para os filhos deles em casa. Então, respondi a sua pergunta, Bruno? Respondeu sim. Demais, como respondeu? Entendeu? Então, isso chama-se persuasão. Você tem que ter persuasão, você tem que saber como é que você pede. Porque tenham certeza, não se manda, porque hora extra ninguém é obrigado a fazer. Se o funcionário dizer: eu não vou fazer, como teve nessa situação que eu contei para vocês, o funcionário disse: eu não vou ficar e pronto. Pode me prometer o que quiser, eu não vou ficar. Tudo bem, pode ir embora. Não posso fazer nada.
Mas a grande maioria veio, ficou, conseguimos produzir e entregar no tempo certo para que a empresa pagasse e eles recebessem o salário deles no tempo certo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Certo? E cada caso é um caso, viu, Bruno? Cada caso é um caso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vânia? Eliane? Boa noite. Eliane, tá aí? Sou. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo entender? Tudo bem. Tá joia. Sim, claro. Beleza. E, Vânia, tu tá aí ainda, Vânia? Ixi, a menina saiu. Bem, vamos lá então. O papel da produção, como nós já comentamos, a transformação de matérias-primas em produto acabado depende, como nós falamos, do setor de vendas, vender ou passar uma projeção do que produzir, e ele depende também de compras. Porque compras, ela tem que saber o que é que vai produzir, que vendas passou, vai ter que gerar um cálculo de necessidade de matéria-prima. Aí ela vai saber o que é que eu tenho. É aquela coisa, para vocês meninas, vocês vão fazer um bolo de aniversário. Então, vocês primeiro vão abrir o armário para saber o que vocês vão lá, é claro, primeiro pegar a receita do bolo, tá? Vão pegar a receita do bolo, vão ver lá todos os ingredientes que precisam, aí vai abrir o armário para ver o que é que tem. O que não tiver, vocês vão comprar. Alguns produtos você encontra perto, alguns produtos você vai encontrar mais longe. Alguns produtos você vai ter que procurar. Ah, tem uma essência de cravo que eu tenho que procurar numa loja específica e você vai em 2, 3, 4 lojas e não acha a tal da essência de cravo. Não sei porque que eu falei essência de cravo, mas tá, vamos lá. Digamos que seja essência de cravo. E você não acha. Aí você tem que ver se substitui por outra essência para atender a necessidade daquele bolo que você vai estar fazendo. Então, este cálculo da necessidade de materiais, essa necessidade bruta de materiais que tem que ser feita, é mediante ao que é que você vai fazer. Então, você precisa gerar essa necessidade de materiais para que você possa saber o que você tem e aí buscar aquilo que você não tem. Algumas coisas você não vai encontrar na cidade, você vai ter que ir em outra cidade, digamos, uma capital, porque onde você mora não vai ter aquilo que você está procurando. E você não vai ter tempo de ir na capital hoje. Digamos que você mora no interior. Então, você depende daqui a alguns dias. Aí, o seu bolo, você tem que saber para quando você quer esse bolo, para quando vai fazer esse bolo, porque tem produto que é longe. Até ir e voltar vai gerar um tempo. Então, isso chama-se lead time. Tempo de produção, tempo de fabricação. E tem o tempo de transporte. Você tem que considerar tudo. Quantas horas eu levo para ir, quanto tempo eu levo para procurar e achar, quanto tempo eu levo para voltar.
Tudo isso é lead time. É o tempo que leva até que eu possa ter um material comigo ali para utilizar. Certo? Então, Professor, numa indústria... Oi. Me explica outra coisa. Falando de tempo e de matéria-prima. Tipo assim, a matéria-prima, ela... Para mim, eu vou comprar ela, né? Ela tem a opção dela ser barata, ser em conta ou ser mais cara. Aí, tipo, para usar na matéria-prima, faz de conta, para calabresa, uma matéria que todo mundo é consumido, aí, tipo assim, pela ser um preço mais em conta ou mais barato, ela pode dar qualidade ao produto ou ela não pode dar qualidade ao produto? Dependendo se ela for mais cara, pode dar qualidade, talvez, ou talvez não pode. Exatamente. Você respondeu a sua pergunta. Você perguntou e você mesmo respondeu. Um produto com valor baixo, provavelmente a sua qualidade também pode ser baixa. Não estou dizendo que todo produto com valor mais baixo, a sua qualidade é baixa. Certo? Existem condições como, por exemplo, a expiração. O que é expirar? É o prazo de validade do produto está próximo. Então, é um produto bom, de grande qualidade, porém, a empresa está fazendo uma promoção, tirando 50% do preço, botando ele lá embaixo, porque senão vai perder, vai estragar. Vai estragar não, desculpe. A validade vai expirar. E o mercado não pode vender produto com validade expirada. Mas, se estiver condicionado na sua casa, num ambiente correto, mesmo que ela tenha expirado, ela está em condições de uso. Certo? Então, são duas situações diferentes nessa questão de produto expirado. Certo? Tem que ver as condições de acondicionamento em casa para que você pegue e possa utilizar esse produto que está com a sua validade expirada. Validade vencida. Tá? Na grande maioria, principalmente laticínios, aí não convém muito utilizar, mas produtos embutidos, muitas vezes não tem tanto problema assim. Até dá para... Por causa dos conservantes que tem neles, eles conseguem atender a sua necessidade. É claro que você não vai deixar um ano, né? Não vai deixar 6 meses, não vai deixar 2 meses. Né? É bom utilizá-lo logo. Então, às vezes, o preço de um produto ele está mais baixo devido a essa questão de vencimento. Mas existem produtos que são classe, vamos dizer assim, classe B. Né, uma calabresa, como você citou aí, Bruno. Tem calabresa que é mais nervo do que carne. E tem calabresa que é mais carnuda, mais saborosa. Então, com certeza, se você comprar um produto de baixa qualidade, o seu produto final, com certeza, será de baixa qualidade também. Então, o ditado popular que o barato sai caro. Se comprou barato e seu cliente não gostou do que você fez. Certo, Bruno? Certo, respondeu. Obrigado. Entendeu? Entendi. Beleza, joia. Vamos lá, vamos para a próxima projeção. Papel da área de suprimentos, compras, abastecer conforme a demanda. Olha só, existe uma condição no setor de compras que é extremamente fundamental. Fundamental. Quanto tempo o meu fornecedor leva para me entregar a matéria-prima que eu estou comprando com ele? Olha só. Voltando a falar no lead time. O lead time é o tempo que leva desde o momento que eu faço o pedido até o momento que o meu fornecedor tem o produto pronto na sua doca de expedição para que eu vá
retirar ou mande uma transportadora retirar. No que consiste este lead time, que é o tempo de fabricação? Eu fiz o pedido hoje para o meu fornecedor. O meu fornecedor não tem a pronta entrega. O que quer dizer isso? Ele não tem o produto pronto para me entregar amanhã. Ele vai ter que produzir. Só que as suas máquinas estão todas comprometidas com a produção do planejamento anterior. Ele só vai ter condições de iniciar a produção daquilo que eu estou precisando daqui a 10 dias. Olha o lead time se estendendo. Daqui a 10 dias, ele vai começar a produzir. E ele vai levar 10 dias para produzir. E ele trabalha de segunda a sexta. Então, 10 dias são 2 semanas. Ele trabalha de segunda a sexta, 5 dias. Então, ele disse que daqui a 10 dias ele vai iniciar a produção. Na verdade, ele vai iniciar a produção daqui a 14 dias. 10 dias úteis, segunda a sexta. Então, eu fiz o pedido hoje, vai passar 10 dias úteis, aí que ele vai iniciar a produção, que são mais 10 dias úteis. Então, considerando que amanhã é sexta, nem considere amanhã, então. Então, vai dar semana que vem, a outra semana, daí ele vai começar a produzir mais 2 semanas, ou seja, 4 semanas. O material vai estar pronto para eu coletar daqui a 1 mês. Daqui a 1 mês o material vai estar pronto para eu coletar na transportadora. Eu estou na Bahia. Imagine que o meu fornecedor é em São Paulo. E de São Paulo para cá, o lead time de transporte são 5 dias. Um dia para coleta, outro dia para fazer a triagem lá e carregar o caminhão que vem para a Bahia. 3 dias de viagem, chega aqui, faz a triagem e bota para entregar para mim, que eu estou aqui na cidade de Camaçari, Bahia. Então, mais ou menos, se no mesmo dia de coleta já vai para a triagem, e já vai para o caminhão e já viaja, dá 5 dias. No mínimo. Então, nisso, se você somar o lead time de fabricação, que foi desde o momento que eu fiz o pedido, 2 semanas que ele planejou o próximo processo dele, do meu fornecedor de fabricação. Aí 2 semanas de produção, aí já são 4 semanas. E mais 1 semana de transporte, o material que eu solicitei hoje, eu só vou receber daqui a 1 mês e 1 semana. 1 mês, 4 semanas, são 28 dias. 28 com 7, 35 dias. Eu só vou receber um material daqui a 35 dias. Eu não vou receber esse material no final de outubro. Para que daí eu possa pegar esse material, botar na minha produção e começar a minha produção, que vai levar um determinado tempo para produzir, consumir essa matéria-prima, transformar ela em alguma peça para depois ir para a linha de produção e produzir. Vejam só quantas etapas. Aí o meu setor de vendas diz, quando você vai ter pronto? Eu digo, olha, a matéria-prima mais crítica vai chegar daqui a 35 dias. E eu vou colocar para produzir e vai levar uns 6 dias, 5 a 6 dias produzindo a peça. Para daí eu jogar a minha produção e a linha de produção vai levar mais uns 5 dias para produzir. Então, o produto vai estar pronto, considerando já os 35 dias de lead time de fabricação e transporte, que é o lead time de fornecimento. Aí, no processo produtivo para peça, 5 dias. Aí, 35 com mais 5, 40.
tá? 40 dias, com mais 2 de final de semana, 42 dias, e mais uma semana de produção na montagem do produto acabado. 42 com mais 7, 49. Então, eu só vou ter o produto que o meu vendedor pediu para mim para estar na minha doca de expedição para levar para o meu cliente que ele vendeu daqui a 50 dias, no mínimo. Se tudo correr bem. Então, não é uma padaria que eu peço e tenho o produto na hora. Isso se eu não trabalhar com estoque de produtos. Se eu só produzir aquilo que o setor de vendas vender. Se eu trabalhar dessa forma, vamos dizer assim, todo pedido de vendas é 2 meses para entregar. Porque eu dependo dos fatores de fornecedor, do meu fornecedor ter a matéria-prima lá para produzir, do meu fornecedor ter máquina para que ele possa produzir, e quando ele tiver máquina, aí ele vai começar a produzir, aí ele vai ter o tempo que ele vai levar fazendo a produção, depois de pronto vai ter o tempo de transporte, daí vai chegar para mim, aí eu vou pegar essa matéria-prima e vou começar a jogar ela no processo produtivo. Se for um polímero, ele vai passar por um processo de injeção. Se for uma chapa de metal, alguma coisa, ela vai passar por um processo de transformação em estampagem, dobras, perfurações, até que a peça esteja pronta para que possa entrar na produção do produto acabado e ser produzido. Então, se for para iniciar a produção depois que vendas vendeu, é 2 meses para que você possa entregar o produto. No caso que eu estou dizendo, tem casos que demora mais tempo, como tem casos que pode demorar menos tempo. Tudo depende da combinação de valores. Por exemplo, meu fornecedor sempre vai ter uma matéria-prima pronta entrega. Ótimo. Eu peço, ele bota no caminhão, 5 dias me entrega. Aí eu, aqueles 20, aquelas 4 semanas já perdem. Eu ganho essas 4 semanas, porque ele tem a pronta entrega. Ele bota lá, eu recebo aqui, beleza. Mas eu tenho que garantir que o meu fornecedor vai ter o estoque lá e eu vou bancar esse estoque dele lá. Eu me comprometo que eu vou puxar o material. Então, são negociações que eu tenho com os meus fornecedores. Uma outra condição é eu produzir sem ter previsão de vendas. Produzir para fazer estoque. Mas produzir para fazer estoque entra naquele ponto que eu falei para vocês, lá no começo, que vendas me passa uma previsão de vendas, que é aquela projeção que ela fez estatisticamente do que vendeu no ano passado. Aí ela me diz, olha, até o momento não vendemos nada, mas pela projeção de venda do ano passado, existe a possibilidade de venda desse produto no próximo mês. Então, nisso a gente já se antecipa, a gente já compra todas as matérias-primas, por mais que demore, a gente já tinha essa previsão mês passado, mês retrasado, então a gente já fez a previsão, o cálculo de demanda de consumo de matéria-prima, já vimos o que não tinha, já fizemos as ordens de compra, já mandamos para os fornecedores, eles já mandaram para a gente já processou as peças, já está com tudo pronto, a linha de montagem já está produzindo para fazer estoque. Que quando vendas vender, ela não vai falar com a gente, ela já vai falar com a expedição. Tem quantas
peças X em estoque. Ah, tem 10 mil. Ah, então eu vou fechar. O cliente ele quer 2 mil. Pronta entrega. Ó, beleza. Mas ainda tem 8 mil. Que ele vai ter que... Ele projetou que a gente fizesse as 10 mil, nós fizemos as 10 mil. Tá pronto, é só vender agora. Aí volta o dilema para o setor de vendas. Ele passa a previsão, a gente vai, produz e agora está lá no estoque. Agora providencia a venda. Você passou a projeção e agora cadê os clientes que compraram ano passado? Vão querer? Se não forem querer, tem que correr atrás de novos clientes. Senão o material vai ficar preso. Então diariamente é um volume de informação, o que produz, o que não produz, o que vende, o que não vende. O setor de logística ele não para, o setor de administração da produção não para, é reunião todo dia. Pequenas correções naquilo que está sendo produzido devido a algum fator, alguma falta de matéria-prima, escassez, alguma ruptura no processo, uma máquina que falhou. Então, são vários fatores que podem proporcionar o não cumprimento da meta. Certo? São vários fatores, vários desvios podem acontecer. Pagar a luz, não ter ar comprimido no compressor, lá parou de funcionar, não tem ar comprimido para fazer as máquinas funcionarem. Matéria-prima veio com problema de qualidade, ele não está conseguindo processar a matéria-prima, vai ter que pegar um novo lote, porque esse lote está com problema, não está injetando. A chapa que veio não veio na dureza certa, as peças estão... Então, são N os fatores que podem acontecer se os materiais não vierem com qualidade, né? Se não for um fornecedor que garanta a qualidade, né? Que faça todos os seus ensaios com as matérias-primas, com todas as suas... para que ela possa ter a garantia de que a matéria-prima está certa, está correta, está na formulação correta. Então, vários fatores que podem proporcionar o não cumprimento da meta. E digo para vocês, sou sincero em dizer para vocês, sempre tem. Não vamos falar que nós estamos no mundo de Poliana, que é um mundo das fantasias, que nós estamos lá no Alice no País das Maravilhas, que tudo funciona corretamente, que você pega um pé de picolé, de pirulito ali, a árvore é doce, você pode comer e saborear. Não. Muitas vezes na indústria é fel, é amargo. Professor, me tira outra dúvida. Diga, meu. Tipo assim, o supermercado, um atacarejo, por exemplo, comprou os produtos meus aqui da indústria, por exemplo. Aí o atacarejo não fez a seguração dos produtos. Aí esse produto tombou no caminho. E o atacarejo não fez o pagamento para a indústria. Aí como é que a conversa da indústria vai ser com o atacarejo? Na verdade é o seguinte, toda mercadoria que entra numa transportadora, essa mercadoria está segurada. Certo? Uhum. Então, o que acontece? Se o caminhão tombou, em primeiro lugar, tem que chamar a seguradora vai ver em que condições está essa matéria-prima. Se a matéria-prima que mas tombou... tipo assim, mas no caso, como tem muita gente que quando vê matéria-prima, tipo assim, vai lá para o carro e começa a pegar essas matérias-primas, por exemplo, como muito acontece muitas vezes em outros lugares. Aí o seguro vai ter que pagar. Se está segurado, o seguro tem que pagar. Se foi... houve um desvio, vamos dizer assim, né? Não vamos falar o que realmente acontece, porque isso é muito baixo, é muito triste a gente ver que um caminhão tombou, o motorista está lá agonizando e tem pessoas que estão se aproveitando disso
é complicado falar isso, mas, digamos, se eu teve a perda desses produtos por extravio, né, por furto, vamos dizer assim, o seguro vai ter que cobrir. A pólice de seguro tem que estar essa cláusula de extravio, furto, tem que estar dentro do contrato, certo? Toda carga que é transportada tem seguro. A transportadora tem seguro de todas as cargas que entram nela, por isso que está com nota fiscal. Está com nota fiscal, tem seguro, né? O caminhão tombou, espera a seguradora para fazer o levantamento. Mas tem seguradoria que quer prova, né? Aí vê que a prova não está conforme o que eles estão querendo pedir, tipo assim, caiu. Eles querem prova, quer foto, eles querem argumento para aquilo, para a questão certa, para pagar o seguro. Mas, tipo assim, fiscal, a prova é a nota fiscal, é o documento, certo? Físico, o físico, o caminhão carregou, o caminhão tombou, tem as configurações, existem, claro, filmagens de que levaram, que carregaram, então as provas são essas, mas a prova maior é a nota fiscal. O caminhão não vai transportar uma nota fiscal estando vazio. A transportadora jamais vai fazer isso, porque ela está perdendo dinheiro. Entendeu? É verdade mesmo. Uhum. Então, e outra coisa, né? Eu vou ter que chamar outro caminhão, botar mais material e levar para o meu cliente, que o meu cliente não pode ser prejudicado por isso. E ele está esperando o produto. E aí vai levar mais tempo para chegar lá, né? Vamos dizer que foi a sua fábrica é uma fábrica de ventiladores, certo? Uhum. Aí o caminhão tombou. Também que ventilador está quebrado, ninguém vai querer levar, né? Aí, o que acontece é que vai um outro caminhão, vai botar essa mercadoria toda nesse caminhão, vai voltar para a tua fábrica e você vai fazer uma inspeção 100% de tudo. Você vai parar a tua produção. Se você não tiver produto para levar para o teu cliente em estoque, você vai ter que botar todas essas caixas da linha de produção para desmontar, ver o que quebrou, trocar de caixa, inclusive, e aí disponibilizar novamente para ser encaminhado para o seu cliente. Mas vai gerar outro tipo de custo, né? Porque gera retrabalho para você. Você vai ter trabalho. Você vai ter que trocar peças, né? Vai ter perda de peças, porque algumas peças podem quebrar, né? São peças plásticas. Então pode ter perda de peça, quebrada, as travas, as caixas que amontoaram, né, com o peso, tudo desmontaram, rasgaram. Então você vai ter que trocar todas as peças que estão danificadas e repor a carga e reenviar para o seu cliente o mais rápido possível. O seu cliente está lá cuspindo marimbondo porque ele quer, porque a promoção está lá e eu não tenho produto para que ele possa fazer a venda. Entendi como é que funciona. Entendeu? Uhum, entendi. Joia. Beleza. Então, setor do papel de suprimentos e compras é abastecer conforme a demanda. E quando o fornecedor não consegue atender a minha demanda? Ele não consegue me dar a quantidade que eu preciso, está além da minha possibilidade, da possibilidade dele de fabricar. Ele não tem capacidade para fabricar tanto que eu estou pedindo. Aí que vem a questão de você procurar novos fornecedores. E o novo fornecedor é uma dor de cabeça. Tentei matar uma muriçoca aqui, mas não deu certo. Novo fornecedor é dor de cabeça, porque tem que ter homologação do fornecedor. Eu tenho que visitar fornecedor para saber as suas instalações, saber se ele é certificado, se a empresa é certificada, se o produto está certificado, se ele tem o selo de certificação.
tem tudo, um monte de coisa que eu tenho que ver desse fornecedor antes de comprar dele. Se o fornecedor for um fornecedor conceituado, que tem certificado de garantia de tudo, que tem, por exemplo, é um polímero que eu vou comprar de uma Braskem, de uma Bayer, pô, eu não tenho o que discutir, o produto é bom, só que é caro. Eu estou pagando a etiqueta de um produto Bayer, de um produto Braskem. Então, eu estou comprando uma matéria-prima bem mais cara do que aquele outro fornecedor meu que atendia minhas necessidades, mas não tem capacidade para me atender no volume que eu preciso. Até que eu consiga uma quantidade X, eu vou ter que comprar mais caro. E eu não vou poder colocar isso no preço do meu fornecedor. Então, é um outro problema que eu tenho. De duas, uma. Ou eu vou cadenciar a minha produção para que ela trabalhe conforme o meu fornecedor possa me atender. Vamos dizer assim, a minha produção, voltando àquela produção de 400 peças, tá? Por turno. O meu fornecedor não consegue atender a demanda de 800 peças dia para mim, só de 400. Então, o que eu faço? Um turno de produção vai produzir esse produto desse fornecedor que não consegue atender a demanda mais de 400. O segundo turno, eu vou fazer outro termozinho para vocês aí, ó, setup. Setup. Eu vou fazer um setup de linha. Eu vou fazer uma troca de produção. Eu vou parar esse produto, tirar todas as peças, deixar elas segregadas do lado e vou colocar um outro produto para o segundo turno produzir. Aí eu vejo lá pelo meu plano mestre de produção qual é o outro produto que eu tenha peças, eu boto o segundo turno para produzir um outro produto. Enquanto isso, meu fornecedor está lá trabalhando para produzir a quantidade para o meu dia seguinte. Daí ele me manda a quantidade e eu vou produzir o primeiro turno novamente. Agora, ele não me entregou a quantidade para que o primeiro turno fizesse a produção. O que eu faço? Eu deixo a linha com aquele produto que o segundo turno fez, para que o primeiro turno continue produzindo ele. E quem vai fazer as 400 peças? O segundo turno. Então, eu deixo a linha pronta, o primeiro turno vem, vai continuar produzindo aquilo que o segundo turno fez no dia anterior. E quando chegar as peças, eu boto na linha. Quando chegar o segundo turno, eu vou fazer o setup, a troca de processo de produção. É um maestro orquestrando todos os instrumentos. Perguntas? Eu tenho uma, professor. Diga. Pode falar, Bruno. É tipo assim, se o fornecedor, eu comprei uma carne para fazer para matéria-prima, uma matéria-prima que é uma carne, né? Aí ela tem toda a certificação de qualidade, tudo conforme. Aí quando o produto vem para minha empresa, a carne não tá de boa qualidade como eu comprei. Ela veio de péssima qualidade para mim. Aí eu reclamo para o fornecedor. O fornecedor continua olhando a carne de baixa qualidade para mim. Aí que eu faço? Eu tenho que mandar parar com o fornecedor, cortar o laço, ou reclamar que não adiantou arrumar nada? O cliente tem o poder. Poder do quê? Devolver tudo. Devolve. Está de baixa qualidade, não está atendendo a sua necessidade, devolve.
entendeu? Se permanecer desse jeito, não compra mais dele. Vai ter aquilo que eu lhe falei, vai ter que procurar um outro fornecedor. E muitas vezes esse fornecedor, o preço não vai ser o mesmo. Talvez o preço seja um pouquinho mais salgado. Aí você vai ter que analisar. Ou eu compro mais caro e depois eu repasso isso para o meu produto final, ou eu vou até esse meu fornecedor que está produzindo um produto de baixa qualidade, mesmo tendo certificação, eu vou até ele saber o porquê que está acontecendo isso e dar a ele a oportunidade dele melhorar a sua capacidade de produzir produtos de boa qualidade. Se for o caso, até a sua empresa tem um know-how, tem inspetores de qualidade, tem pessoas que possam auxiliar o processo de produção do teu fornecedor. Muitas vezes é isso. Me explica isso. A RA, tipo, a RA é um negócio de reclamação para o fornecedor, no caso, né? Documento. Olha, Bruno, documento, cara, é burocracia. Documento, ele gera morosidade, certo? A ação é a logística trabalhando. A logística não pode parar. A produção tem que seguir. A matéria-prima tem que ter, senão eu não tenho que produzir. Então, a logística ela tem que ter plano A, plano B, plano C. Enquanto, digamos, Enquanto o seu fornecedor não melhorar a performance dele, você vai ter que comprar de outro fornecedor que te dê a qualidade devida. Certo? Uhum. E você vai no teu fornecedor, porque o preço dele é bom, você vai até ele e dá suporte técnico para ele. Você dá apoio profissional, técnico, se ele tiver nessa dificuldade de profissional, técnico, se você tem, você vai, leva até ele para ver o que você pode fazer para ajudar para que ele continue sendo o seu fornecedor, mas que ele produza produto de qualidade. Pode-se fazer essa parceria, sim. Entendeu? Agora, não adianta reclamar. Reclamar não resolve nada. É claro, devolve, não reclama, devolve. Sim. Entendeu? Devolve. Entendi. Devolve e espera o cara espernear. Só que você precisa da matéria-prima. Você vai lá falar com ele e diz, rapaz, o que está acontecendo? Eu preciso da matéria-prima, você está me mandando uma matéria-prima que não tem qualidade, eu não posso colocar essa matéria-prima no meu produto, eu vou estar perdendo a qualidade do meu produto e eu vou acabar perdendo os meus clientes. Eu não posso fazer isso. Por que está acontecendo isso? Entendeu? É uma conversa franca, conversa profissional. E você dizer para ele, olha, enquanto você não melhorar o seu processo, eu não vou comprar de você, eu vou ser obrigado a comprar de outro fornecedor. Melhora o seu processo e depois a gente volta a conversar. Certo? Entendi. Certinho. Beleza. Então, as coisas... trabalhar com administração da produção deu para vocês verem que é complicado. Não é nada fácil. E ó, que a gente foi apenas na quinta flâmula. Nós falamos até o papel da área de suprimentos de compras abastecer conforme a demanda. Então, é complicado trabalhar nessa área. A empresa ela tem a responsabilidade de receber produtos bons, inspecionar esses produtos bons e, se não forem bons, devolver. Fazer, é claro, o documento, né, de que o material está não conforme, devolver o material para o seu fornecedor, por sua vez, você não vai pagar aquela duplicata.
duplicata, porque você está devolvendo o material, certo? E se ele não tiver um material de qualidade, fazer o quê? Vai ter que comprar de outro fornecedor. Mas isso tem que ser rápido, porque a sua produção está a todo vapor. E ela vai precisar desta matéria-prima amanhã, depois da manhã ou na semana que vem. E essa matéria-prima tem que estar aqui. E aí tem que buscar de um outro fornecedor, e esse outro fornecedor tem que ser certificado. Se não for certificado, você não pode receber, porque você vai acabar colocando um produto de qualidade duvidosa no seu produto, e isso pode gerar, lá na frente, que o seu produto perca a sua certificação. Então, são vários fatores que você tem que tomar todo cuidado. Você não pode, como é que eu vou dizer, eliminar etapas. Existe um ritual que tem que ser cumprido à risca. O fornecedor tem que ter capacidade para produzir o teu produto. O fornecedor tem que ter qualidade no produto. A empresa tem que ter certificação do produto. A empresa tem que ter certificação do processo. A empresa tem que ter condições de te atender. E tem que vocês aprovarem tudo isso, para que daí possa se começar a comprar desse novo fornecedor. Então, são várias as diretrizes. Eu estou falando algumas que eu conheço, porque eu sou da área de produção, da área de logística. Eu não sou da área de qualidade. Com certeza eu estou esquecendo algum documento, e se o professor Elcio estiver entrar na conversa, ele vai poder falar um pouco, né, além daquilo que eu estou dizendo. Mas o que eu sei, eu estou falando. Que existe uma investigação antes de você começar a comprar. Sem contar que o seu fornecedor tem que mandar uma amostra para que você analise e veja se essa matéria-prima que ele está mandando para você atende às suas necessidades ou não. Perguntas? Não, professor. Tudo tranquilo, Vânia? Tudo certo? Mateuzinho, tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Bruno, pergunta? Sim, tudo certo. Não, professor, agora não. Estou entendendo agora um pouco mais do Tá conteúdo. entendendo? Tudo Uhum. certo também, Eliane? Tudo muito bem esclarecido. Tá certo. Beleza, então. Então, pessoal, trabalhar com vendas, produção e compras, vou voltar ali, ó, na flâmula número 2. Antes de falar de PCP, devemos explicar qual o papel de vendas, produção e compras. Vendas, tem que vender e passar o que foi vendido. Só que antes dela vender e dar o prazo, ela precisa de saber quando é que a produção tem a capacidade de entregar o produto. Então, vendas, ela está vendendo capacidade. Ela não está vendendo produto. Porque se ela vende e a produção não consegue entregar a tempo, a capacidade que a empresa teria de atender o cliente vai por água abaixo, o cliente fica frustrado e ele pode até recusar aquilo que ele havia comprado. Por quebra de contrato, por entrega fora do prazo. Então, vendas têm esse papel crucial, importantíssimo, e que ela precisa se comunicar com o setor de planejamento e de produção, se comunicar com o setor de compras,
para que ela possa dar o prazo certo. Na verdade, o bom é que se não tem produto à pronta entrega, já jogue lá para frente. Ó, só vai ter produto pronto daqui a 90 dias. Ah, eu vou querer. Beleza. Então, está aqui uma projeção. Ó, daqui a 90 dias tem que produzir isso aqui para esse cliente, isso aqui para esse cliente, isso aqui para esse cliente. Vendas trabalha com uma margem de 90 dias para entregar. Se tem a pronta entrega, entrega, ó, tem pronta entrega. Se não tem, ó, é 90 dias para entregar. Se achar antes, se produzir antes, que normalmente dá esses 90 dias, mas em 60 dias, em 45 dias, já pode-se ter o produto pronto. Aí, ó, liga para o cliente, ó, consegui liberar antes lá o teu produto. Ah, então manda. Beleza. Se ele aceitou para 90 dias, você está com ele pronto para antes de 90 dias, ele vai querer. É melhor dar um prazo maior e correr atrás para produzir antes e ter o produto pronto antes e ligar para o cliente e dizer se o produto está pronto, você quer receber ele agora? Do que passar os 90 dias, o cliente ligar e dizer, cadê meu produto? E você dizer, pô, não consegui produzir ainda. Então, é bom dar o prazo de 90 dias. Certo? Eu até me equivoquei, 90 não. Você dá o prazo de 30 dias e você não consegue atender. Dá o prazo de 60 dias e você não consegue atender. Mais 90 dias você consegue atender. Então, dá um prazo maior, que é melhor. Se produzir antes, você atende antes. E o setor de compras, ele é fundamental nisso, em acelerar o mais rápido possível as solicitações de compra, as ordens de compra, mandar para os fornecedores, entrar em contato por telefone, mandar os pedidos de compra por e-mail. Hoje nós temos a ferramenta do WhatsApp para entrar em contato com todos os fornecedores, chamada de vídeo para saber, ó, recebeu, é isso aí, está tudo ok, consegue me atender, não consegue me atender, e ficar em cima dos fornecedores até que eles digam, ó, vou atender, não vou atender, tal dia está pronto, tal dia não está pronto, tem que ter as respostas. A administração da produção trabalha com respostas. Se não tem respostas, ele não tem o que fazer. Se o fornecedor disser, não, eu vou atender e vou te entregar nos prazos. Ok. Não acredite nisso. Semana que vem, liga novamente. E aí, como é que está a produção? Já começou? Ah, não começou assim, mas vai dar tempo de você me entregar? Instiga, fica cobrando o tempo todo. Existe um profissional da área de logística, que é o planejador e controlador de materiais. Sigla PCM. Ele fica o tempo todo fazendo follow-up, ligando, passando WhatsApp, passando e-mail, já tem material pronto, quando vai ter material pronto, ele vive em função disso. Quando começa a entregar, beleza, começa a entregar em parcelas, as quantidades conforme foi solicitado. Ele trabalha como um analista de fornecimento. Ele fica analisando os fornecedores, vendo as capacidades, vendo que está todo mundo cumprindo, se não está cumprindo, você tem que correr atrás, tem que estar ali em cima, porque se ele não vai atender, você tem que chamar a empresa e dizer, olha, procurem outro fornecedor, porque esse aqui não vai atender as nossas necessidades. Ele está nos deixando nas mãos, todo o lote de produto vem a menos e deixa a gente na mão. Não pode. Não pode. E aí, começa novamente procurar um novo fornecedor, verificar se esse fornecedor tem certificação de processo, certificação de produto, tem capacidade para atender a tua produção, tem qualidade no produto, é o produto que você precisa para a sua produção. É mais ou menos como eu sempre cito, gosto de citar alguns desenhos. Tem aquele desenho do Pink e Cérebro, que são os dois ratos de laboratório, né? O cérebro é pequenininho, orelhudo, cabeção, parece um cearense. E o Pink é aquele grandão, meio bobão.
E no final de todos os desenhos, né, são 2 ratos de laboratório que o sonho deles é conquistar o mundo. A moral da história desse desenho é interessante. Não importa o seu tamanho, importa que você tem vontade e você vai conquistar. No final do desenho, o refrão é sempre o Pink perguntando para o cérebro: o que vamos fazer amanhã? E o cérebro diz: o que fazemos todos os dias, tentar conquistar o mundo. Professor, estou com uma dúvida. Diga! É o seguinte, eu estou com de conta que a metade do produto do meu fornecedor, a metade. Aí eu liguei para o meu cliente e falei o seguinte para ele: estou com metade do seu produto, aí, até o prazo, aí eu posso extinguir tipo assim, mais um pouco do prazo para entregar o produto todinho, final? Aí será, tipo, se o fornecedor quer ou não quer, ou depende? Boa pergunta, Bruno. Boa pergunta. Essas negociações existem. Você está atendendo o seu cliente. E você tem que argumentar com ele: olha, eu não tenho todo o produto para te entregar, mas eu tenho parte do produto. Posso te entregar o restante na outra semana? Que daí eu fecho o pedido com você. Abre o jogo, diz: olha, eu tive um problema na máquina aqui que eu não consegui resolver e tive uma perda de tempo e eu não consegui atender todo o seu pedido. O cliente pode dizer sim ou não, mas eu acho que se ele solicitou a compra, porque ele precisa. E você não vai entregar tudo, mas você vai entregar o máximo possível para ele no primeiro lote, eu acho que ele vai querer. Entendeu? Entendi. Da negociação. Mas eu tenho certeza que o cliente ele vai querer. Porque tem cliente que não, ele quer tudo, aí a gente tem que entrar na negociação, tem a metade dos produtos dele que já tinha feito, tipo assim, um lote feito só para a empresa dele. Eu tenho a metade já pronta. Aí, tipo, não, mas eu quero tudo, mas a gente, tipo assim, entra num acordo, conversa, né, verifica se tem essa possibilidade de pegar os produtos por enquanto e a metade no outro, né, tudo é uma conversa mesmo. Tem toda uma tratativa, mas funciona mais ou menos desse jeito mesmo que você falou. Existem fornecedores que são extremamente chatos e eles querem tudo de uma vez. Principalmente se forem eles que estiverem pagando o frete. Certo? O que você pode dizer, eu digo: olha, o senhor pega esse material que o restante eu me comprometo com a transportadora, eu pago o transporte para levar para você não perder o cliente. Você vai ter que pagar um frete, mas você não perde o cliente. Entendeu? Ah, sim, entendi. Tudo tem que negociar, Bruno. Tudo tem que negociar. Você não pode ser impositivo e imparcial. A pessoa não pode, é dessa forma, só vai ser dessa forma, ponto e basta. Não. Ele pode ter alternativas. Sempre tem a possibilidade do plano B. Porque, tipo assim, professor, tem funcionário que quando está negociando com o colaborador, ele tá, tipo, hoje não dormiu bem, amanhã ele tá mal-humorado. Aí trata o colaborador, tipo assim, trata o cliente mal, e o cliente já perde um cliente já, né, por causa de algumas intenções, de algumas falhas do colaborador. Mas essa questão de negociação aí com empresas, tudo é negociar, certo? Certo. Tem que saber negociar. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Vânia, Juliane, Matheus? Não, tudo certo, professor. Então, tá certo, pessoal. Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje de administração da produção. Semana que vem estaremos dando continuidade à aula
certo? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês, certo? E na semana que vem nós daremos continuidade nessa aula. Certo, pessoal? Certo, professor. Para mim foi muito explicativo. Certo, professor. Tá ok. Tem Obrigado, foi muito produtiva a aula, viu? Muito obrigado. Tá certo. Então, uma boa noite e até a próxima aula. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.